Nós vamos compartilhar a palavra neste momento. Eu confesso para você que eu estou me segurando aqui, irmãos, porque fui tão chacoalhado aqui pela presença de Deus. Estou tentando ainda me recompor aqui daquilo que o Senhor tem para tratar conosco. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, e vamos ler dos versículos 1 ao 12. Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 2, dos versículos 1 ao 12, e temos um tema nesta manhã que é um projeto de vida emocionante. O Senhor já começou a fazer aqui algo emocionante no nosso meio, né? Que tremendo. Um projeto de vida emocionante. O texto da palavra de Deus diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido os chefes dos sacerdotes e do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão, informe-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Amém? Até o versículo 12, eu quero orar por esta palavra. Convido você a fechar os teus olhos e orar junto comigo neste momento. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de lermos a Tua palavra e de meditarmos na Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale sobre cada coração aqui, sobre cada vida, aquilo que cada um de nós precisamos ouvir, Senhor. Para isso, Senhor, eu te peço, cobre este lugar com o precioso e poderoso sangue de Jesus, Senhor. Nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre este lugar, paredes, o piso e o teto, e sobre as nossas vidas. Senhor, e que tudo aquilo que se levantou contra este momento, contra a Tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. Que o Senhor também, ó Deus, visite e cubra com o sangue de Jesus cada lar, cada família que está conectado agora com esta palavra. E que o sangue de Jesus seja sobre a vida de cada um dos ouvintes, para que o Senhor cumpra a Tua obra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este é um texto que é retratado e conhecido principalmente na época do Natal. Colocam-se ali os presépios. Quantos já viram aqui presépio? Sabe o que é um presépio? Aquela manjedoura montada com anjos, e aí chega 3 reis, né, que vêm do Oriente para adorar. Irmãos, a gente não sabe se é 3, né? A tradição católica diz que é 3
por conta dos presentes, que são 3. Eu, de verdade, acho difícil ser 3, era muito mais, porque não viajariam 3 homens do Oriente sozinhos por aproximadamente 2 anos, uma viagem extremamente longa, para visitar o rei dos judeus. Eles vinham de uma terra distante, ninguém sabe de onde, talvez das regiões da Mesopotâmia. Alguns estudiosos dizem que vieram até da Pérsia, porque eram pessoas que tinham ouvido falar a respeito do menino Jesus, a respeito do nascimento do rei dos judeus, e essa forma de saber eram as profecias que tinham a respeito do menino, do nascimento do rei dos judeus. A profecia dizia que haveria de nascer um que reinaria sobre todos, um maior que Moisés, um poderoso que era da raiz e da linhagem de Judá, né, que vinha daquela linhagem da tribo de Judá. Este nasceria, seria poderoso, e estes homens veem a sua estrela e começam a seguir numa viagem. Irmãos, isto é algo sobrenatural. Alguns também estudiosos dizem que foi a conjunção de planetas, de Júpiter com Saturno, que haveria de dar um sinal, uma indicação, mas não sabemos o que é o certo, sabemos que é um corpo estranho no céu, um objeto alienígena, um negócio estranho, que eles estavam olhando e seguindo, e indo naquela direção, sem saber o que era, eles chamavam de estrela. Iam naquela direção. Chegam até Jerusalém, felizes. Procuram o rei, porque diziam, talvez ele nasceu nos palácios, talvez ele esteja entre os poderosos, e procuram o rei da época, que é Herodes o Grande. E Herodes fica aterrorizado, fica alarmado, mas como bom político mantém, né, a sua firmeza, sem mostrar o que está acontecendo por detrás, reúne ali todos os escribas, mestres da lei, aqueles que conheciam as Escrituras. E, embora conhecessem as Escrituras, não se levantavam para adorar ao rei. Precisou Deus trazer de longe aqueles que não conheciam a lei, que apenas seguiam um corpo estranho no céu, para adorar o rei que estava nascendo. Diz que Herodes ficou transtornado, e com ele toda Jerusalém, dizendo, nasceu um rei, tem um novo rei. Ele pergunta, Herodes pergunta onde, como seria, de que maneira, e os mestres dizem, a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz que haveria de nascer um menino. E aí em Belém, terra de Judá. Herodes chama ali os magos em secreto, os homens, os reis, e fala para eles, olha, vá em Belém, as profecias indicam que é lá. Quando vocês acharem, me avise, me passa o CEP, o endereço, que eu também quero ir lá adorar este menino com uma espada, né? Uma espada bem grande, eu quero dar aquela adoração no pescoço dele. Herodes, com uma má intenção, comunica que está disposto a adorar. Os reis vão em direção ao menino, vem novamente a estrela para sobre o lugar onde está o menino, é uma casa, veja, não é uma manjedoura, é uma casa, o menino está no colo da mãe, não deitado na manjedoura, o menino tem aproximadamente 2 anos de idade, e isso o texto que nós estamos lendo vai dizer que Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, quando ele soube, junto com os magos, aproximadamente, quando que eles começaram a seguir a estrela. Tinha mais ou menos 2 anos já que o menino tinha. E quando eles chegam ali, o texto é tão maravilhoso que ele diz, viram o menino no colo da mãe, dando uma importância ao menino e não à mãe. O pai nem aparece, né?
pai, José já vai saindo da história por aqui, já não aparece mais. Mas o menino está no colo da mãe. É interessante também, quando você observa todo o texto, que nós não demos continuidade na leitura, sempre que se refere o menino e a mãe, o menino vem em primeiro lugar. Sempre diz o menino no colo da mãe. O menino estava com a mãe. Porque Maria teve o seu papel, mas não é a importante do texto. O importante do texto é o menino. Ele que é o rei, ele que é adorado, ele que é venerado, ele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eles abrem os seus tesouros, apresentam o ouro, o incenso, a mirra, adoram ao menino e depois são advertidos, orientados em sonho, para não voltarem até Herodes, porque ele tinha más intenções. Para irem embora por outro caminho, retornarem à sua terra por outro lugar. Queridos, como fazer para que a nossa vida não seja apenas essa vida enfadonha, de uma ciranda que entra ano, sai ano e a gente viva da mesma maneira? Como fazer para que a nossa vida tenha um projeto de vida emocionante? Como fazer para apimentar um pouco mais a nossa vida? Com alegria, com expectativa, com entusiasmo, com uma grande esperança em nosso coração. Eu gostaria de olhar esse texto e observar algumas verdades que esses magos do Oriente nos ensinam, de como ter um projeto de vida emocionante. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é sobre a renúncia. Queridos, estes homens, para ter um momento com Jesus, para estarem com Jesus, eles renunciaram à sua morada, que não é muito diferente dos dias de hoje. Moravam em uma terra, tinham as suas casas, se eram reis, tinham os seus palácios, se eram magos, tinham os seus locais apropriados e a forma como viviam, e eles tiveram que abrir mão de toda aquela morada. Tiveram que abrir mão da sua comida, porque a comida é algo muito típico da onde você mora. É tão interessante no nosso próprio país que você sai daqui para ir para uma outra região, daqui mesmo do Brasil, você se depara com uma comida totalmente diferente. Eu tive o privilégio de ir em Santarém, como alguns aqui já foram algumas vezes, e lá o cardápio é totalmente diferente. Comem coisas diferentes. E o prato do dia lá, o prato da semana, quase o prato do ano inteiro é peixe. Quem não gosta de peixe se dá mal lá, porque tem lugar que você não acha outra coisa, é só peixe. Eu fui curado, irmãos, em Santarém, eu tinha dificuldade com peixe. Não comia peixe. Gostava de vez em quando de um pedacinho frito, mas lá eu tinha que comer segunda, terça, quarta, quinta, peixe, peixe, peixe. E aí o Senhor me curou. O cardápio não tinha muita variedade, falei, Jesus... E aí o Senhor me curou e hoje eu como peixe e gosto até de pescar, irmãos. A comida foi algo que eles tiveram que renunciar, porque sair da onde eles estavam, para ir até onde Jesus estava, eles tiveram que abrir mão do seu cardápio. Renúncia. Renunciaram o dia a dia tranquilo. Peregrinaram por quase 2 anos. Quase 2 anos de viagem. Andando, e a maioria da viagem à noite. Estrela aparece de dia? Já viu estrela de dia? Irmão, você está vendo estrela de dia, tem alguma coisa errada com você. Estrela aparece à noite. Aqueles que observam os céus olham à noite. E eles estavam andando atrás de uma estrela, eles tinham que viajar à noite. Abriram mão, renunciaram o seu dia a dia comum, ordinário, para ter algo emocionante na sua vida. Queridos, o que eu falo para você aqui é, se você quer ter um projeto de vida emocionante, entra num projeto de renúncia na sua vida.
Porque muitos de nós, às vezes, não temos coragem de renunciar 15 minutos para ter um tempo a sós com o Senhor em oração. Muitos de nós não têm a coragem de renunciar um culto diário. Eu não estou falando do domingo que nós nos reunimos aqui para celebrar, mas o culto diário que você se reúne, você e Deus somente, para fazer a sua oração, o seu louvor, a sua gratidão a Ele por mais um dia de vida. Enquanto os dados estatísticos aí dos jornais mostram o quanto estão morrendo diariamente. O cristão deveria pelo menos agradecer e dizer: Deus, obrigado por mais um dia de vida. Renunciar. Às vezes ficamos 3 horas na internet. Não, eu vou dar só uma olhadinha para ver o que disseram aqui. E 3 horas depois, está lá o cidadão do céu ainda conectado com a internet. E quando pergunta: o que você está fazendo aí? Eu não sei, não estou fazendo nada. Só olhando um monte de besteira aqui que escreveram, que disseram, que falaram, rindo, kkkkkk. Irmãos, precisamos aprender a renunciar tempo da nossa vida. Eu já falei para muitas pessoas: pastor, eu não tenho tempo. Irmão, você tem que criar o seu tempo, você tem que renunciar o sono, ou ir dormir mais tarde, ou acordar mais cedo, para você ter o tempo de renúncia. Irmãos, estes homens renunciaram, tiveram o privilégio de renunciar para adorar aqueles a quem eles nem conheciam, nem sabiam quem era. Você sabe o Deus que você serve. Você conhece o Jesus, você tem as Escrituras, você é diferente daqueles magos, você hoje experimenta Deus na tua vida. O verdadeiro adorador, ele gasta tempo, ele investe tempo na presença de Deus. Ele renuncia para ter uma vida cheia da presença do Senhor. Irmãos, não vamos conseguir uma vida cheia de Deus em momentos, vivendo de momento em momento. Que Deus, domingo que vem, Deus abre mais um momento como que tivemos aqui. Não, irmãos, isso que experimentamos aqui nesta manhã, de uma presença gloriosa, de Deus visitando no meio da adoração e do louvor, o Senhor quer fazer lá no particular, na tua casa, quando você dobrar ali os seus joelhos, o mar do Espírito se abrir e você navegar. Quando estávamos adorando, o Senhor começava a me revelar o que é o mar do Espírito, o que é adorar. O Senhor dizia: assim como um mar, existe uma variedade, uma infinidade de coisas, de animais, uma variedade de coisas para se ver. Assim também aquele que mergulha no Espírito de Deus, começa a experimentar de uma variedade de dons, de línguas, de profecia, de esperança, de promessa, de coisas boas. Irmãos, nós precisamos renunciar o nosso tempo para experimentar mais de Deus na nossa vida. Esses homens experimentaram de Deus, porque renunciaram, porque pagaram o preço. A renúncia é a paga do preço para ter o melhor. O Salmo de número 25, versículo 14 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Eu gosto de uma outra tradução, a tradução Almeida, revista e atualizada, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade com Deus é para quem teme ao nome do Senhor. Para quem olha para Deus e sente um certo receio, e diz assim: Ele é Deus, eu sou gente. Ele é grande, eu sou pequeno. Ele é poderoso, eu sou fraco. Ele tudo pode, eu dependo dele. Este é o temor de alguém que está se relacionando, sabendo com quem está se relacionando. Que diz: eu vou pisar aqui, eu não vou pisar ali. Eu vou por este caminho, porque este agrada ao meu Deus. É o temor. Ele diz: este que teme, este que tem reverência, que tem temor pelo nome de Deus, o Senhor dá a ele a conhecer os termos da aliança,
Porque uma aliança, queridos, tem termos, uma aliança tem os dois lados, e o Senhor está dizendo, se você aprender a renunciar e entrar em temor na presença de Deus, Ele vai revelar a você, Ele vai deixar você conhecer, de maneira como você não conhecia, um sobrenatural vem sobre você, você começa a conhecer e entender, e alguém vai perguntar, como é que você conhece isso? Você vai dizer, foi o meu Deus que me revelou, foi o meu Deus que me mostrou, na intimidade, na busca, em renunciar, em passar tempo na presença de Deus, o Senhor traz a revelação da intimidade. A segunda lição que nós aprendemos com estes magos do Oriente, para termos um projeto de vida emocionante, é a perseverança. Não foi uma semana de viagem. Foram quase 2 anos. Irmãos, eu estava pesquisando sobre este comentário bíblico, verificando aqueles doutores que falam sobre isso. Não tem ninguém que fala de menos de 6 meses. Eles vão dizer, foram mais de 6 meses, alguns chegando a dizer quase 2 anos. Por isso eu estou usando aqui quase 2 anos. Para encontrar com Jesus, eles tiveram que perseverar. Enfrentaram frio. Viu como está frio esses dias? Friozinho gostoso, as casas tudo fechadas, todo mundo procurando sopa, chimarrão, caldo quente. Todo mundo querendo coisa quente porque está frio. Irmão, sabe o frio que esses caras aqui enfrentaram? Frio de -0 grau. O deserto, ao mesmo tempo que ele bate um calor estridente durante o dia, de quase 50 graus Celsius, onde acontece combustão espontânea, as coisas se queimam no deserto. À noite, quando cai, o sol some, quando baixa a temperatura, cai extremamente. Imagina esses homens perseverando, andando no frio, andando no calor, andando através de montanhas, andando através de rios, que não havia pontes confortáveis, balsas para atravessar, mas eles estavam determinados, eles estavam firmes no seu propósito, em perseverança. Queremos adorar ao Rei, queremos entregar ao Rei a nossa adoração, queremos entregar àquele que nasceu, que é nascido Rei dos judeus. Eles perseveraram em todas as dificuldades. E às vezes, irmãos, por coisas tão pequenas, eu vejo gente desistir. Ah, não, eu não vou, porque hoje está frio. Não, hoje eu não vou porque está calor. Não, hoje eu não vou porque, sabe, tem um vírus aí, né? Vamos nem dizer, né? Não, hoje eu não vou, e eu paro, e eu desisto. E, eu estou conectado aqui, mas esse pregador está gritando muito, eu vou trocar de canal. Ou põe outra coisa aqui para assistir. Não perseveram. O Espírito Santo falava tanto comigo nessa parte, que nós precisamos hoje de pessoas que têm estabilidade, de pessoas hoje que têm continuidade, que adoravam a Deus lá atrás, enquanto a igreja estava cheia, mas adoram hoje enquanto estão conectados na internet, mantendo firme a sua adoração. De pessoas que não desistem de Deus, que permanecem firme. Se me falaram, se não falaram, se me cumprimentaram, se não cumprimentaram, eu continuo firme. Eu não desisto de Jesus, eu não desisto da minha igreja, eu não desisto do povo a qual o Senhor me colocou. É a minha família, são pessoas que Deus me colocou junto. Eu quero perseverar até o fim. Venha o calor, venha o frio, venha a dificuldade que vier, eu quero continuar adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, precisamos de gente com perseverança, porque quando pegamos o número de pessoas e vemos o tanto daqueles que desistiram, que abandonaram, que não perseveraram, é grande, irmãos. Tenha-se por feliz você que tem perseverado na presença do Senhor.
Porque a perseverança é como uma esperança. A Bíblia nos apresenta desta maneira: todo aquele que persevera, ele é como alguém que está cheio de esperança. Veja o texto de Romanos, capítulo 15, versículos 4 e 5. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: pois tudo o que foi escrito no passado, as escrituras, as leis, os mandamentos, os salmos, os provérbios, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Todo aquele que persevera, ele está dizendo: eu tenho esperança. Por que você insiste aí? Por que você continua? Porque eu estou esperando algo acontecer, eu estou esperando alguma coisa. Irmãos, o texto lá de João, capítulo 5, diz que tinha um homem que esperava há 38 anos o mover das águas. 38 anos ele era colocado ali, para que quando o anjo movesse as águas, ele caísse dentro da água e saía curado, porque este era o mistério que acontecia. O anjo da cura passava ali, mexia a água, e qualquer enfermidade que fosse AIDS, fosse coronavírus, fosse paralisia, cegueira, o que fosse, se jogasse na água, no mover da água, saía dali curado. O homem era colocado 38 anos, quando ele caía na água, só se molhava porque o outro já tinha levado a bênção, mas ele não desistia. Irmãos, 38 anos aguardando uma promessa, 38 anos aguardando um mover de Deus, 38 anos aguardando por Deus fazer alguma coisa. Isso é uma perseverança. Quando Jesus encontra este homem, Jesus diz para ele: sai daqui curado, filho, você já está curado, a sua perseverança te levou à cura. Meu irmão, eu venho nesta manhã dizer para aqueles que estão perseverando, aqueles que estão insistindo, aqueles que não desistiram: Deus está te vendo, meu irmão, Deus está te vendo, minha irmã, e a tua perseverança vai levar você ao prêmio, vai levar você à vitória, porque você tem perseverado, tem insistido, e a palavra de Deus diz que aquele que bate com insistência, aquele que clama, o Senhor ouviria e traria uma resposta favorável. É para você hoje esta palavra: não desista, continua, vale a pena, insiste na presença do Senhor, porque você está sendo visto pelos olhos do Deus Todo-Poderoso. Deixa a esperança brotar em teu coração. Irmãos, como eu me alegro quando eu ouço um testemunho de alguém vindo à frente e contando o que aconteceu. Eu digo: vale a pena continuar neste caminho. Olha, para este já aconteceu. Como é maravilhoso continuar, porque o testemunho nos mostra que há uma esperança, que podemos continuar firme, porque Deus está operando neste lugar. Por isso, permaneça firme. Olha a orientação de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Na sua primeira carta, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Paulo encerrando a sua carta, dando as recomendações finais para o seu filho na fé. Ele diz: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso que ele já disse nos versículos anteriores. E busque, olha o que Timóteo deveria buscar: a justiça, a piedade, a fé, o amor, perseverança. Busque a perseverança. Continua. Paulo dizendo para o seu filho na fé: não desista, continua. Os dias não são fáceis, mas continua. A situação está difícil, mas continua. Continua na presença, continua adorando, continua buscando, continua abrindo a boca em adoração, continua, meu irmão. A terceira lição que nós aprendemos com estes homens, estes magos: se quisermos ter um projeto de vida emocionante, é sobre uma visão espiritual que precisamos ter. Veja que em todo o traçado da viagem, em todo momento, aqueles homens não tiraram os olhos da estrela. Mantiveram os olhos na estrela que os guiava. Ora estavam aqui, a estrela aparecia lá e dizia: é para lá agora.
e iam na direção da estrela. Estavam ali, passavam o dia, aguardavam outra noite, a estrela brilhava mais para cá agora, para a esquerda. Agora nós estamos indo naquela direção. E começavam a seguir a estrela. Não desviaram do caminho. Ficaram atentos o tempo todo para o mover de Deus, para onde Deus estava guiando. Irmãos, uma pessoa que tem visão espiritual, ele começa a compreender para onde Deus está guiando. Porque Deus, meu irmão, Ele não se apega a regras. Deus não se apega a costumes criados pelos homens. Deus está além disso, e a lei do amor de Deus ultrapassa qualquer limite. Às vezes Deus nos surpreende fazendo coisas tão que a gente fala, meu Deus, o Senhor é Deus mesmo para fazer um negócio desse. Porque Deus sopra, irmãos, o vento numa direção que nós não sabemos. E se nós não tivermos visão espiritual e ficarmos presos a costumes, a regras, a visão espiritual da onde Deus está indo, às vezes é diferente daquilo que está dentro do nosso coração. Deus às vezes sopra numa direção que vai contrariar, que vai dizer para você, não pode. Eu já vi gente, tem que buscar confirmação, e vai buscar confirmação, e Deus confirma, mas ainda não estou acreditando. Irmãos, e Deus soprando, querendo fazer algo novo, levando, dizendo, olha, abre os olhos espirituais, porque Deus não é homem, nem é menino. Deus sopra na direção que Ele quer, faz do jeito que Ele quer, movimenta do jeito que Ele quer. Irmãos, essa manhã, ninguém programou dizendo, olha, vamos cantar o Navegarei, porque na hora que a gente estiver cantando, vai ter um mover, e um fogo, e um sobre. Irmãos, Deus moveu nesta manhã, apesar de nós. Louvado seja Deus, se você abriu seus olhos espirituais, e navegou, e entrou, e mergulhou, e recebeu. Mas se você ficou aí fechado, olha aí, já vem isso de novo. Ei, só porque está frio. O negócio desse pastor é esse, pastor sempre gosta de fazer, pôr fogo no negócio. Irmãos, tem nada a ver com isso não. Fala com o Pai, abre a tua visão, que Deus abra a tua visão, irmão. Eu não tenho nada a ver com isso. É Deus. Eu louvo ao Senhor porque eu estava neste dia, neste momento, neste mover. Porque, irmão, que coisa maravilhosa. Deus é maravilhoso. E essa estrela, deixa eu te falar, essa estrela, ela é um tipo de Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem nos leva a conhecer a Cristo. E essa estrela estava levando homens do Oriente a conhecer a Cristo. A palavra de Deus diz lá em João, olha só, João capítulo 16, versículo 13, que assim como aquela estrela guiou os magos pelo seu caminho, o Espírito Santo também nos leva e nos guia por todo o caminho. Olha o que diz João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. É o Espírito de Deus que nos guia em toda a verdade, e a verdade é Cristo. O Senhor Jesus se levantou e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo nos guia a Cristo. Precisamos ter a visão espiritual para entender para onde a estrela está guiando, para onde o Espírito está nos levando, qual o mover do Espírito de Deus. Irmão, se o mover do Espírito de Deus é profetizar, nós vamos abrir a boca e profetizar. Se o mover do Espírito de Deus é para curar, nós vamos estender as mãos e colocar sobre os enfermos, porque vai curar. Se o mover do Espírito Santo de Deus é para experimentarmos milagres sobrenaturais, aquilo que ainda não provamos, nós vamos experimentar. Se é para abrir a nossa visão e nós enxergarmos aqui o mundo espiritual que nós não vemos, nós vamos abrir os olhos. Porque aquele que estiver ligado na direção que Deus está dando, vai experimentar o mover de Deus. E Deus, culto após culto, momento após momento, dá uma direção, dá uma visão, dá algo a ser experimentado por Ele. O grande problema é que nós perdemos isso. Deixamos passar, julgamos, analisamos. Irmãos, eu já fui pessoa que fica julgando. E vinha para o culto e ficava julgando. Como é que é isso? O irmão caiu ali, mas caiu como? Caiu assim,
Não, tem que cair assim, para frente. Irmão, quer cair, cai aonde você quiser, do jeito que você quiser. Se estiver caindo na unção de Deus, que caia, que se proste e adore aquele que está vivo pelos séculos dos séculos. Eu já vi gente, irmãos, eu vinha para a igreja e ficava julgando, irmão. E o irmão lá, falando em língua, eu falava, isso aí está lutando karatê. Olha o irmão lá. Irmão, seu irmão está lutando karatê no mundo espiritual, batendo em demônio, o problema é dele, ele que vive a experiência dele, queira você a sua, não vá julgar, mas experimente o que Deus está fazendo, não fique fora do mover de Deus. Não, nós vamos, aí vem uma direção, às vezes, irmãos, vem uma direção, e aí o pastor que está à frente tem uma direção, irmãos, nós vamos fazer assim. Irmão, entra na visão, fala, Deus, confirma tudo pela boca do teu servo. Eu não quero ficar de fora de nada daquilo que o Senhor está fazendo. Deus, abre a minha visão espiritual, que eu compreenda e entenda e experimente aquilo que o Senhor está trazendo. Homens com visão espiritual, irmãos, não conheciam as Escrituras. Eles tiveram que chegar lá em Jerusalém e perguntar, como é que é isso, onde é que está, cadê o rei que nasceu? Porque não tinham conhecimento. Apenas se guiavam por um corpo celeste que aparecia, mas para alien, um objeto não identificado, e os caras seguindo aquilo, eu quero experimentar. Apareceu, eu quero provar. Eu vou atrás. E a gente entra aqui, irmãos, e fica julgando. Fazendo assim, fazendo... Aquela igreja fazendo... Irmão, se a visão é deles, problema deles, deixa eles experimentar. Mas busca você a visão que Deus está te dando. Experimenta você aquilo que Deus tem para a sua vida. Não fica você julgando o que Deus está fazendo com o outro, porque Deus, irmão, não é numa caixinha, não é dentro de um jeitinho, Deus só tem que fazer assim. Não, irmão, existe a multiforme graça de Deus. Deus batiza de um jeito, visita de outro, toca de outro, a quem muito é dado, às vezes o cara ama muito mais do que você, porque você não compreende o amor que ele que ele sentiu, a cada um é de um jeito diferente. Por isso, experimenta você, tenha você a visão espiritual aberta para adorar. Eu me lembro de um pastor, irmãos, amigo meu, que tinha muita dificuldade com isso. Para ele levava tudo na brincadeira. E um dia ele estava num culto e teve um mover, como aconteceu nessa manhã aqui. As pessoas começaram a ser tocadas no modo coletivo. Do pequeno ao maior, do mais velho ao mais novo. E ele, naquela dureza, sentado, olhando tudo. Ixi, olha aquela dali, está voando igual um aviãozinho. Eita, olha aquele lá, é pipoca, está pulando. E de repente, irmãos, ele viu um irmão que estava fazendo um movimento e começou a chamar a atenção dele, e ele falou assim, se é de Deus isso mesmo, Senhor, se aquilo dali, aquele fazendo isso, é de Deus mesmo, eu quero, Senhor. Quando ele disse assim, eu quero, irmã, conectou, ligou, o Espírito Santo tomou ele rolou pelo chão, babou pelo canto da boca, e quando levantou, todo envergonhado, e as pessoas diziam, nós esperávamos por isso, para que esse pastor também fosse tocado, para que ele também fosse cheio. Irmãos, nós temos que nos soltar na presença de Deus. Deixa Deus te usar. Deus tem profeta nessa casa. Deus tem, irmãos, aqui missionários. Deus tem aqui pastores. Deus tem aqui evangelistas. Mestres aqui estão. Mas você precisa observar o mover de Deus. Queridos, quando eu subo aqui, principalmente na terça-feira, quando eu subo aqui para pregar na terça-feira, que eu olho aqueles líderes com uma
cara de leão, com unção. Eu brinco, eu falo assim, eu me sinto um Daniel aqui na cova dos leões. Quantos que poderiam estar aqui? Como eu gosto de ouvir aqueles que têm uma unção. E Deus tem uma unção sobre a tua vida, meu irmão. Mas às vezes, por você não entrar nessa visão espiritual, você perde o que Deus tem. Olha para Jesus. Se quer fixar os seus olhos num lugar, fixe os seus olhos em Jesus. É o que o autor aos Hebreus nos informa no capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos, tendo os olhos permanentes em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Coloque os seus olhos em Jesus. O que nós aprendemos com esses homens? Que a verdadeira adoração precisa fluir no nosso meio. Uma verdadeira adoração. Veja no versículo 10 do texto que estamos lendo. Mateus capítulo 2, o versículo de número 10. Diz que ao tornarem a ver a estrela, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, encheram-se de uma alegria incomparável. O que é o júbilo? Júbilo é uma alegria que não se contenta, que quando alguém olha, diz, está alegre essa pessoa, está feliz, ele está jubiloso. A alegria é extravagante, é uma alegria que se apresenta. Não é aquela pessoa que está alegre, mas demora para você perceber. Quem olhavam para aqueles reis, que não eram 3, eram mais, viam a alegria naquele povo. Uma alegria que estava presente nos seus rostos. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Que o coração, quando está bem por dentro, você percebe na face da pessoa. Queridos, nós precisamos hoje de pessoas com esta alegria, com este júbilo, com este contentamento, porque eles se alegraram com a estrela que viram. Não é com um prato de comida. Já viu gente se alegrar com um prato de comida? Você coloca assim, aquela picanha, bem passada, mal passada, sei lá, vai do teu gosto, né? Pensa aí na tua picanha. Coloca assim no teu prato, aí você, eita, que coisa boa. O sorrisão vai de um lado para o outro. Aquela feijoada, light, né, irmão? Light. Aquela feijoada. E aí você diz assim, eita, a alegria pelaquela comida gostosa. E o torcedor de time? Quando o time faz o gol, já viu a alegria? O cara sai correndo, irmão. Parece que está no estádio, está sentado na sala dele. Eu estava esses dias em casa e o cara saiu no meio do quintal lá gritando. Timão! Eu falei, meu Deus, coitado. Que alegria passageira é essa, que daqui a pouco o time perde, porque não ganha todas. Mas eu quero falar para você de um que ganha sempre. De um que é vencedor dos vencedores. Eu quero falar de um para você que é o pão que sacia a alma e jamais terá fome, se você se alimentar deste pão chamado Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus vivo, autor da vida. Meu irmão, que haja alegria em você ao se relacionar com o teu Deus, a prestar culto a Ele, a entrar na presença dEle. Que haja uma alegria no teu coração, um contentamento. Você está hoje prestando a um culto à maior divindade que o universo conhece. Você está diante daquele que criou todas as coisas, que é o dono da vida. Se alegre na presença dEle. Deixa a tristeza de lado. Fala, tristeza, dá licença agora. Agora eu quero estar contente com o meu Deus. A tristeza vai vir na segunda, na terça, ela sempre está aí, irmão. A tristeza não para. Mas a alegria constante está nos lábios daquele que adora ao Deus verdadeiro, único Senhor das nossas almas.
Deixa a alegria fluir por você, deixa o contentamento contagiar outras vidas. Júbilo fala de uma alegria que contamina, que quando o outro vê, diz, eu quero isso também. Como é que eu faço para ter esse negócio aí? Como é que eu experimento desta mesma alegria? E aí você vai poder dizer, receba Jesus como o suficiente Salvador da tua alma. Você nunca mais terá fome e sede na tua alma, porque você terá Jesus como fonte da alegria. Sabe o problema hoje? É que nós abandonamos a Deus como fonte da alegria, e buscamos alegria, felicidade, aonde ela não virá. Muitos buscam alegria em propriedade. Não, quando eu tenho uma casa é que eu vou ser feliz. O outro busca, não, é no carro, eu preciso ter um carro novo para eu ser feliz. E pior ainda, aqueles que buscam no relacionamento. Eu já conversei, irmãos, com casais, noivos. Eu gosto de perguntar para um casal, é uma pergunta que eu faço. Eu acho que deveria ter no curso de noivo, se não tem, deve ter. Por que você quer casar? E eu já ouvi de casais assim, é porque eu quero ser feliz. Eu falo, coitado, não sabe onde está entrando. Todo casado aqui sabe o que eu estou dizendo. Você não casou para ser feliz. Você casou para fazer o outro feliz. Casamento não é a busca da felicidade. Casamento é para fazer o outro feliz. Porque quando eu faço o outro feliz, eu também vou ser feliz. E tem gente que fica buscando ser feliz, buscando. Meu irmão, deixa eu te falar, busca Deus. Busca o Senhor Jesus para você ter a maior e única felicidade na tua vida. Porque somente Ele pode nos dar esta felicidade. Eles adoraram de uma maneira tão extravagante, ficaram impressionados com o menino Jesus. Você imaginou isso? Eles entraram na casa, viram um menino. Irmãos, não era um palácio. Eles procuravam um rei, tanto que na mentalidade deles, eles foram até Herodes, até o rei, dizendo, é aqui na corte, o menino é rei. Mas quando eles chegaram, encontraram um menino no colo de uma mulher. Não estava em berço de ouro, não tinha um monte de servos, era um menino enrolado nos panos, era um menino no colo de sua mãe. E eles ficaram impressionados, porque encontraram aquele que é rei. Eles adoraram de uma forma extravagante, abrindo os seus tesouros e entregando tudo de precioso que eles tinham. E entregaram ouro, que era o presente digno de um rei. Todo rei possui ouro. Eles entregaram dizendo, este daqui é Jesus, este daqui é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este foi o reconhecimento deles. Jesus não havia feito nenhum milagre, não havia dado nada para eles, e eles adoraram em reconhecimento de quem Ele era. Entregaram incenso. O que é o incenso na Bíblia? Era um reconhecimento da divindade, porque o incenso fala da nossa adoração, o incenso fala da nossa oração, que sobe na presença de Deus. Quando eles entregaram o incenso, eles disseram, este daqui não é apenas homem, este daqui é verdadeiramente Deus entre os homens. Eles adoraram de uma forma extravagante, entregando a mirra. O que é a mirra? Irmãos, a mirra é uma erva amargosa, e eles estavam declarando ali, dizendo, expressando sentimentos de que Jesus sofreria pela tua vida, levaria o teu pecado, levaria toda a injustiça da humanidade, derramando e colocando ali a mirra à disposição do Senhor. Irmãos, adoraram de uma forma extravagante. A última lição: se você quiser ter um projeto de vida emocionante, nunca mais volte pelo mesmo caminho do passado, de pecado.
Diz que estes homens foram orientados e advertidos para não voltar pelo mesmo caminho. Seguiram agora uma outra direção. Porque todo aquele que quer ter um projeto de vida transformada, entende que Jesus transformou a minha vida e eu nunca mais serei a mesma pessoa. Outro dia estávamos conversando em casa, essa semana. E a minha esposa comentou assim: filho, o seu pai bebeu álcool já. Estávamos falando desse negócio do álcool em gel, foi a dinâmica da célula, que a Juliana usou ali. E aí a gente estava naquele momento ali falando, e minha esposa comentou e disse: o seu pai bebeu álcool já. E aí meu filho ficou olhando assim para mim, porque eu, irmãos, a minha vida de loucura, eu bebi álcool, desodorante, só não bebi metanol, porque Deus me livrou. Mas tinha uma vida, irmãos, acabada no vício. E quando faltou um dia bebida, eu peguei álcool, desse álcool de limpeza que nós usamos, álcool 90, que usamos em casa para acender as coisas, para limpar, para matar. Bati com tangue no liquidificador e mandei para dentro, na abstinência do álcool, querendo beber alguma coisa e não tinha nada. Uma vez, peguei um frasquinho desse de desodorante, líquido, desse que se aperta, para passar nas axilas, mordi toda a tampinha, arranquei aquilo e bebi num gole só, 50 ml de desodorante. E a minha esposa comentando, dizendo, ele bebeu álcool já. Eu disse assim, peraí, a pessoa que bebeu álcool morreu há 20 anos atrás. Este aqui nunca bebeu álcool. Nunca mais tornarei pelo mesmo caminho. Reconheço que sou um alcoólatra, mas há mais de 20 anos não coloco álcool na minha boca. Porque Cristo transformou a minha vida e me fez caminhar por um outro caminho, do qual o caminho do passado nunca mais, enquanto o Senhor me der força, nunca mais eu tornarei a pisar. Porque a vida daquele que teve um encontro verdadeiro com Jesus, aquele que sinceramente se entregou de coração, corpo e alma, nunca mais tornará pelo mesmo caminho. Esses magos foram por outro caminho, porque aquele caminho de Herodes, de morte, de destruição, nunca mais seria para eles. Meu irmão, Deus tem um caminho novo para você trilhar. Você que fica pisando em dois caminhos, você que fica cocheando em dois caminhos, sem saber, ora sou crente, ora não sou, estou salvo, meu nome está no livro da vida, eita, agora pequei, o nome não está mais, o anjo apagou. Meu irmão, para com isso, Deus tem um caminho novo e vivo para você seguir. Deus quer te orientar, Deus quer te guiar, Deus quer te levar a um caminho de vitória, de conquista, de uma família feliz, de uma vida consagrada, de uma vida cheia do poder e do Espírito Santo. Nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero convidar a equipe de louvor a subir aqui. Mas se você deseja ter uma vida, um projeto de vida emocionante, preste atenção, você precisa entrar num processo de renúncia. Você precisa, meu irmão, perseverar em tudo que você fizer, principalmente na obra de Deus. Se você quiser ter um projeto de vida emocionante, você precisa aprender a ter uma visão espiritual, a abrir a tua visão espiritual. E se você não consegue, porque não fazemos isso sozinho, peça para Deus em todo o tempo. Irmãos, eu caminho com Deus há mais de 20 anos e todos os dias, como fiz hoje aqui, Deus abre a minha visão, porque eu sei que tem mais, ainda que eu enxergue, ainda que eu veja coisas no mundo espiritual, eu sei que tem mais. Persevera, abre a visão, entregue a sua verdadeira adoração. Eu não tenho ouro, eu não tenho incenso, eu não tenho a mirra. Você tem um coração, e é tudo que o Senhor quer que você entregue hoje. Entrega o teu coração a Ele, entrega a tua vida a Ele, e o mais Ele fará na tua vida. Meu irmão, quer ter um projeto de vida emocionante? Acredite que Deus é poderoso para transformar a tua vida a partir de hoje, a partir desse momento, a partir da tua entrega, e você nunca mais voltará a andar pelos mesmos caminhos.
Eu quero convidar você a ficar em pé, para parecer que o culto está acabando. A gente vai adorar. Deus é um Deus de algo novo. Vamos adorar a Ele no sentimento de algo novo. Adore a Ele com uma entrega verdadeira. As luzes estão baixas, apagadas, para que a gente não se preocupe muito com o vizinho à direita ou à esquerda. Você que está na tua casa, tenha liberdade, deixa o Espírito de Deus fluir aí, deixa Ele tocar a tua vida. Você que está ouvindo esta mensagem, Deus quer fazer algo novo, Deus quer fazer algo novo. Você que está perseverando, você que está insistindo, Deus diz, está no caminho certo, tem algo novo para você. Experimente do poder de Deus.